Já aproveito para dar a boa noite a todos, bem-vindos a essa live da Escola Bíblica, parabenizar também a iniciativa do pastor Paulo de estar promovendo isso, né? Isso é uma bênção, parabenizando também o conselho da nossa igreja, na pessoa do seu presidente, pastor Francisco Chaves, que Deus em Cristo continue abençoando a todos. O pastor Demétrios falou com muita propriedade a respeito do texto que foi lido, falou conosco também a respeito do contexto no qual essa segunda carta foi escrita, né? Paulo está preso e ele continua preocupado com as igrejas, ele está preocupado com a obra de Deus, ele está preocupado com os irmãos, ele continua preocupado com a liturgia, ele continua preocupado com a doutrina, ele continua preocupado com a vida pessoal de seus companheiros. Paulo continua preocupado. Parece que ele não se preocupa tanto com o fato de ele estar na prisão. Parece que ele se preocupa mais com aqueles que estão fora da prisão. E Paulo, nessa preocupação, ele escreve cartas. E ele está escrevendo aqui, provavelmente, segundo alguns estudiosos, provavelmente a sua última carta, né? Provavelmente é a última comunicação de Paulo antes de sua morte. Temas importantíssimos que ele julga realmente serem muito importantes para a dinâmica da igreja. E ele está escrevendo a um dos seus mais fiéis companheiros, ao qual ele chama de filho, meu verdadeiro filho na fé, e ele fala a respeito de várias coisas, e entre elas está a centralidade da palavra. O pastor Demétrios falou muito bem a respeito do capítulo 3, né, do verso 14 ao 17, onde Paulo ele fala a respeito da importância e dessa inerrância da Escritura, da inspiração da Escritura. E no capítulo 4, Paulo vem falar sobre pregação. A palavra de Deus usa duas palavras quando se diz respeito ao compartilhar da Escritura. Ela usa duas palavras, comumente são duas palavras que são mais usadas, didaquê e querigma. Didaquê é a palavra ensinada, é o ensino sistemático, é o que ele falou a respeito do que Timóteo recebeu quando criança. Ele foi ensinada a Escritura, é o didaquê. Mas agora, no capítulo 4, Paulo fala sobre querigma, sobre pregação, proclamação. E Paulo também está muito preocupado com isso. Paulo não se preocupa apenas com a Escritura ensinada, mas Paulo também se preocupa com a Escritura pregada. Por que Paulo se preocupa tanto com a Escritura pregada? Essa é uma preocupação que enche também o nosso coração e enche o coração dos púlpitos presbiterianos ao redor do mundo. A igreja presbiteriana ela tem um zelo muito grande pela pregação da palavra. Tanto é que isso é algo que é vedado aos ministros, né? Os ministros são os responsáveis pela administração da palavra, pela pregação da palavra, porque isso é importantíssimo nessa doutrina reformada. É tão importante que na nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, o primeiro capítulo fala sobre a palavra e fala sobre a importância que essa palavra tem e a centralidade que ela deve ocupar no culto. Então, falando sobre a importância da pregação, por que a pregação é tão importante? Paulo, no capítulo 4, ele diz assim: conjuro-te, a palavra forte, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é que ele realmente dê a importância que a pregação verdadeira da palavra deve ter.
É como está escrito no capítulo 1 da nossa confissão, como eu já citei, no ponto 1, diz que a natureza, a provisão e outros não são suficientes para dar o conhecimento da salvação que uma pessoa precisa para ser salva. Isso só acontece por meio da palavra. É tão importante nós sempre estarmos nos dirigindo à confissão e aos símbolos de fé, porque a nossa igreja é uma igreja confessional, como todos sabem, e quando a gente quer saber o que a nossa igreja pensa a respeito de um assunto, é só ir nos símbolos de fé e você vai encontrar tudo lá. Então, prosseguindo aqui, no ponto 2, diz que a palavra ela não depende do testemunho de homem ou de igreja, ela só depende de Deus para ser o que realmente é, palavra de Deus. O ponto 3, vou passar um pouco aqui para nós ganharmos tempo, diz que a Bíblia tem provas incontestáveis de ser palavra de Deus, mas apenas o Espírito Santo é aquele que iluminará a pessoa e fará com que ela tenha certeza de que realmente é palavra de Deus. Né? Então, enfim, o capítulo 1 da nossa Confissão de Fé declara a respeito da importância das Escrituras. E Paulo, nesse texto, fala sobre a importância de se pregar essa Escritura, pregando com veracidade. Porque, segundo ele, vai haver um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusando a dar ouvidos à verdade e se entregando a fábulas. Olha, irmãos, todas as vezes que a gente tira uma doutrina verdadeira do seu lugar, uma falsa será colocada no lugar dela. O espaço nunca fica vazio. Por isso, o nosso zelo, a nossa preocupação na centralidade, na inerrância, na inspiração, na veracidade do que está sendo pregado. Paulo está dizendo, vai ter esse pessoal que vai estar fazendo isso. E no verso 5, e aqui eu quero concluir. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte essas aflições, faça o trabalho de evangelista e cumpra cabalmente o seu ministério. Preguemos a palavra de Deus. Preguemos a verdadeira palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus.